Olá! Na segunda parte desse vídeo, então, sobre filosofia política e ciências políticas, definindo um pouco aqui sobre o que é a filosofia política, que em essência é o campo que investiga como devemos viver juntos em sociedade, enquanto as ciências política foca justamente em como as coisas são, que no caso os fatos, as estatísticas e os sistemas eleitorais. Então, basicamente, a filosofia política ela vai focar em como elas deveriam ser, no caso, ética, justiça, legitimidade. As perguntas essenciais e fundamentais aqui para a gente compreender com profundidade esses dois ramos é que quando nós olhamos para o contexto histórico, todo grande filósofo político, desde Platão, Aristóteles, Sócrates, até Judith Butler, o tema sempre é responder à questão como. Por exemplo, a origem do poder. Por exemplo, por que alguém tem o direito de mandar em outra pessoa? Essa é uma pergunta levantada no campo da filosofia política. Outra também é justiça. O que é uma distribuição justa de bens e direitos? É uma outra pergunta que também é colocada. Uma outra pergunta, a liberdade versus segurança. Quanto da nossa liberdade individual, como indivíduos em sociedade, devemos sacrificar em troca da proteção do Estado? Essa é uma outra pergunta também refletida pela filosofia política. Uma outra pergunta sobre a questão da propriedade. A propriedade privada é um direito natural ou uma invenção social que gera, no caso aqui, desigualdade? Uma outra pergunta do campo da filosofia política. Então, todas essas perguntas elas vão entrar na questão em relação às grandes correntes de pensamento. Podemos dividir a história da filosofia política em três grandes blocos que moldaram o mundo em que vivemos, principalmente no contexto do mundo ocidental. No caso aqui, o pensamento clássico, aquilo que é chamado de virtus ethics, no caso seria para os gregos, como Platão e Aristóteles, a chamada, no caso aqui, a política, era uma extensão da ética. O que viria a ser isso então? O objetivo do Estado, a polis, como era chamada dentro do contexto grego, era promover o bem comum e a virtude dos cidadãos. Então, o governante deveria ser o mais sábio e não o mais forte, segundo os filósofos antigos. Nós entramos também numa fase que também ficou conhecida como contratualismo, que é a base da modernidade. Então, por volta aí do século XVII, XVIII, surgiu a ideia de que a sociedade é um contrato entre os indivíduos e o Estado. Então, por exemplo, nós temos alguns personagens famosos, como Thomas Hobbes, onde ele via o ser humano como egoísta, sem um Estado forte. No caso aqui no livro que ele escreveu, O Leviatã, viveríamos em uma guerra de todos. Então, Thomas Hobbes via a natureza humana como destrutível, uma guerra de todos contra todos. Nós temos o outro, chamado John Locke, que é o pai do liberalismo, onde ele acreditava que o Estado serve apenas para proteger nossos direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Então essa era a base de John Locke. Nós temos um outro teórico interessante, Jean-Jacques Rousseau, onde ele defendia a vontade geral, que foi conhecida, a vontade geral. Para ele, a soberania deve residir no povo e não em um monarca. Lembrando que eles viveram dentro de um contexto onde a monarquia era presente, no caso os reis. As críticas à modernidade, que nós poderíamos colocar aqui, com, no caso ali, a Revolução Industrial, surgiram então novas formas de olhar para o poder. Nós temos, por exemplo, o marxismo, Karl Marx, Carlos Marx, argumenta que a política ela é uma ferramenta de opressão.
de classe e que a verdadeira, vamos dizer assim, liberdade só viria com o fim da propriedade privada. Então, quando ele escreve O Capital, né, ele vai trazer essas críticas como um sociólogo, analisando o contexto. Nós temos também a questão do utilitarismo, né, proposto por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Sugere que as leis, né, devem visar, no caso aqui, a maior felicidade para o maior número de pessoas. É interessante, né, nós analisarmos esses teóricos para a gente começar a compreender aos poucos sobre como funciona a questão da filosofia política. E no caso, a filosofia política contemporânea, né, hoje, né, o debate ele gira em torno da justiça social e da identidade. Por exemplo, nós temos um teórico muito interessante, que é o John Rawls, um dos mais aí, influentes do século XX. Né? Ele propôs uma tese interessante, ele propôs o conceito do véu da ignorância, um livro bem famoso que ele escreveu. Se você, por exemplo, ele colocava sobre a questão, se você não soubesse aonde nasceria na sociedade, ser rico ou pobre, que regras você escolheria? É uma pergunta interessante que ele faz. Provavelmente, regras que protegessem os mais vulneráveis seria a resposta da pergunta dele. Por onde começar, então, né, diante de tudo isso? Entrando aqui especificamente dentro da filosofia política. A filosofia política, né, não serve, né, para dar respostas prontas, isso que nós precisamos ter em mente, primeiramente, mas para afiar a nossa percepção. Eu vou finalizar aqui a segunda parte do vídeo, para não ficar muito extenso. Aguardo você para a terceira parte.